Bora lá! Hoje a gente vai fundo em uma obra, olha, monumental, As Leis da Natureza Humana, do Robert Greene. A ideia central do livro é basicamente nos dar um mapa para entender aquelas forças ocultas, sabe? As que fazem as pessoas agirem como agem. E, o mais importante, por que a gente age como age. Então, para começar, uma pergunta que vai direto ao ponto. A gente gosta de pensar que tem o controle, né? Que nossas ações são super racionais, que a gente está no comando das nossas decisões. Mas e se isso for, na maior parte do tempo, uma grande ilusão? O Greene argumenta que, na verdade, tem forças bem mais profundas, bem mais primitivas, puxando as cordinhas. E é exatamente aí que a gente entra no primeiro grande conceito do livro, o tal do mito da racionalidade. Pensa bem, o Greene diz que se a gente fosse mesmo tão racional e moralmente superior assim, o mundo seria uma tranquilidade, não é? Mas é só ligar o noticiário ou dar uma olhada na internet para ver que a história real é bem diferente, né? Olha só que interessante esse contraste. De um lado, como a gente acha que é, super racional, deliberado. Do outro, a realidade nua e crua. Somos bem mais emocionais e impulsivos. A gente se vê como moralmente superior, mas a verdade é que somos mestres em nos enganar. E aqui está o pulo do gato, segundo Greene. A racionalidade de verdade não vem de fábrica, não. É uma habilidade que precisa ser conquistada, sabe? Com muito esforço e autoconsciência. E tem mais, hein? Se alguém por aí está pensando, mas hoje com toda essa tecnologia, a gente ficou mais lógico. O Greene vem e vira a mesa. Ele diz o contrário. Ferramentas como as redes sociais, por exemplo, acabaram amplificando a nossa irracionalidade. Elas nos deixam super vulneráveis a esses efeitos virais de emoção. A raiva, o medo, tudo isso se espalha que nem rastilho de pólvora e muitas vezes sem nem ter um pingo de base na realidade. Beleza. Então, qual é a primeira força oculta que a gente precisa entender? A emoção. Pensa assim, por baixo daquela casquinha fina de racionalidade, a emoção é quem está no comando. É a verdadeira capitã do nosso navio, ditando para onde a gente vai. Pensa aí nas maiores decisões da vida. Mudar de carreira, começar ou terminar um relacionamento. O Greene argumenta que essas escolhas são quase sempre movidas por um sentimento lá do fundo, sabe? Uma coisa visceral, uma corrente emocional que a gente nem sabe explicar direito. E só depois que a decisão já foi tomada é que a nossa mente racional corre para criar uma historinha lógica que justifique tudo. Ou seja, a emoção manda, a razão obedece. Agora vamos para a segunda grande força, a performance social. É isso mesmo, desde sempre a gente aprende que para se dar bem em grupo é preciso usar máscaras, projetar uma imagem que seja bem aceita, digamos assim. E essa citação aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A nossa atuação é tão constante, tão natural, que a gente nem percebe. A gente muda o tom de voz, o jeito de falar, até a postura, dependendo se está conversando com o chefe, com um amigo, com a família. E o mais louco é que, em cada uma dessas situações, a gente realmente acredita que está sendo 100% sincero. Só que essa máscara nunca é perfeita. O Greene conta um caso genial da Angela Merkel observando Nicolas Sarkozy. Enquanto ele passava aquela imagem toda de controle, de domínio, o pé dele não parava de tremer nervosamente debaixo da mesa. Para um olho treinado, essa pequena rachadura na performance entregava tudo, a insegurança real dele. É isso. Os nossos sentimentos de verdade sempre dão um jeito de escapar. Ok, agora a gente chega na que talvez seja a força mais poderosa de todas, a que mais define quem somos, o nosso caráter. E o que é isso? Basicamente, um padrão de comportamento que foi criado lá na infância e que a gente repete de forma compulsiva pela vida inteira. E a história do Howard Hughes ilustra isso de um jeito impressionante. Criado por pais superprotetores, ele pegou um ódio mortal de depender de qualquer pessoa. Então, quando ele herdou aquela fortuna toda, a missão de vida dele se tornou uma só: ter controle absoluto de tudo para nunca mais se sentir impotente. E esse padrão, nossa, ele ditou cada passo. Em Hollywood, ele queria controlar cada detalhezinho, o que acabou afastando diretores e gastando rios de dinheiro. E esse mesmo padrão de controle obsessivo foi o que destruiu os relacionamentos, os negócios e, no fim, o levou àquele isolamento trágico. Então, a lição aqui é muito clara. Caráter é padrão, é repetição. O Greene insiste muito nisso. O melhor jeito de prever que alguém vai fazer no futuro não é acreditar em promessas, é olhar o que essa pessoa já fez no passado. Porque, no fim das contas, o que uma pessoa faz, ela tende a fazer de novo. Simples assim. Bom,
Depois de ouvir tudo isso, pode até bater um desânimo, né? Então quer dizer que a gente está condenado a ser escravo das emoções, das máscaras, desses padrões? Mas calma, o Greene diz que não. Entender tudo isso não é uma sentença de morte. Pelo contrário, é a chave, é a grande oportunidade para a transformação. E como fazer isso? Ele propõe um caminho em 3 passos. Primeiro, observar os próprios padrões. Sabe, dar um passo para trás e se analisar como um cientista, sem ficar se julgando. Segundo, entender as raízes. Tentar rastrear de onde vêm essas compulsões, geralmente lá da infância, para tirar o poder delas. E por último, o grande passo: transformar a própria natureza. Usar essa consciência toda para ativamente escolher respostas diferentes e finalmente quebrar esse ciclo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Olhar para dentro, a gente sabe, não é nada fácil, mas é o primeiríssimo passo para o autodomínio. Depois de toda essa análise, fica a pergunta no ar: qual padrão, qual emoção, qual máscara, qual parte oculta da natureza cada um escolheria olhar de frente e começar a transformar? A resposta? Bom, essa é individual.